Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. Esse é o episódio 22. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Lucas Abreu. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, Gustavo. E aí, galera? Essa semana a gente veste os nossos smokings e roupas de gala de novo, somente para enchê-los de sangue cenográfico, para falar de um dos nossos diretores favoritos, Quentin Tarantino. A gente vai falar um pouco da carreira dele de modo geral, vamos fazer uma brevíssima biografia dele aqui, mas a gente escolheu dedicar mais tempo a 3 filmes do diretor americano para focar. Mas vai ser impossível não tratar da obra dele como um todo, dada a sua popularidade, a sua originalidade e o seu enorme talento para contar histórias, sempre com muita violência e muita vingança, mas também com muito humor e com muito pé, né? Vamos combinar, tem muito pé. Às vezes passa um pouco assim da conta do pé. Pé sujo, assim, pé né? limpo. Pé de tudo que é tipo. Pé Se peludo. você gosta de pé, você é daqueles loucos ficcionados em pé. Pé fobia. Manda pack de pé, não tem um rolê desse? Aí não. Não vou falar. É, a galera que vende pack de pé no Instagram pros velhos tarados. Pé fóbico não pode ver. Pé fóbico, Gusta, como a gente já abordou aqui no podcast, eu sei que esse não é o seu diretor favorito, mas assim, será que dá pra falar que é o melhor diretor surgido nos últimos 30 anos? Será que dá pra falar que é o mais pop, assim, o que é? Porque dos caras que começaram nos últimos 30 anos, não de quem tá vivo, né? Pelo amor de Deus. Será que dá pra Porque é bom admitir, lembrar que né, o primeiro esse fato? longa dele é de Cães de Aluguel, né? Que é de 92, então tá fazendo 30 anos Sim. aí agora, daqui a pouco. Não parece, né? Como o tempo passa. Beleza. Não, mas eu acho que o Tarantino... Às vezes eu vou chamar o Tarantino de Tarantulino por causa Do BoJack. Do BoJack Horseman, que tem um personagem que chama Tarantulino. Então, assim, se eu falar, vocês já sabem uma referência aí. E vai assistir BoJack. Já no começo a gente já faz a deixa. Exatamente. O Tarantino eu acho que eu fui rever os filmes dele. De nós três aqui, eu sou o que menos gosta, digamos assim, o que menos gostava, talvez, depois desse podcast. Porque eu fui rever e, cara... É assim, é surpreendente como ele amarra as histórias dele, como ele conta as histórias muito bem. Eu tô muito feliz de ter revisto os filmes dele e de poder falar aqui agora com vocês, meus queridos. A gente tava falando em off aqui, gente, eu até fiz um comentário com os meninos que assim, a gente tende a deixar o Tarantino meio de lado quando a gente vai fazer análises mais profundas, sei lá, mais cult, mais metidas a cult sobre cinema, né? E aí revisitar o Tarantino joga tudo por água abaixo, porque assim, a gente acha que ele é muito pop e por isso a gente já assume que seria um cinema mais B, sei lá, alguma coisa assim, mas longe disso, o cara é um... Bom, eu já dei até pro Gustavo a deixa de falar que talvez ele seja o melhor diretor dos últimos 30 anos. Sim. E aí vai brigar com o Nolan, né? Mas enfim. Lucas, e o que você acha? Cara... Tarantino, ele sempre teve, assim, um top 3 de diretores favoritos. Eu revejo os filmes dele direto, assim, todo mês eu devo ver um, assim, dele, pelo menos. Sempre gostei muito, mas ultimamente, até quando a gente pegou quando eu peguei pra rever os filmes pra gente fazer esse episódio, o meu diretor favorito até agora era o Scorsese, mas parece que quanto mais eu vejo Tarantino, mais ele vai pegando esse topo ali, Sobe. viu? Vai chegando. Pelo jeito você gosta de violência, né? Gosto. Eu gosto pouco desse tipo de cinema. Meus diretores favoritos são o Scorsese e o Tarantino. Exatamente. Eu gosto de filme leve. Coisinha leve. Só ali. eu gosto de coisa mais Coisinha tranquila. leve, sem sangue. Leve e curto, né? Os filmes do Tarantino e do Scorsese. Exatamente. Rapidinho e de boa. É rapidinho. tipo o Meu Primeiro Amor, Não. versão... Igual o irlandês, uma semaninha mata ali, gente. Pois é. Bom, só pra dar um geralzão sobre o Tarantino, assim, o Tarantino nasceu em 27 de março de 63, ele é um diretor, roteirista americano, que ficou muito conhecido, hoje é muito conhecido, por ter um estilo muito particular de filmografia, né?
Ele sempre conta histórias com muita violência estilizada, como a gente falou, com muito pé. É uma comédia muito pesada, digamos assim, né? Os textos são sempre muito engraçados, na mesma medida que eles são violentos. A maior parte das histórias dele é contada de forma não linear, e é uma coisa que a gente vai explorar um pouco mais quando a gente for falar sobre os filmes em específico. Ele adora trabalhar com os mesmos atores e sempre aquela coisa, né? O Tarantino é nascido no Tennessee, mas ele cresceu em Los Angeles, ele já teve trocentos mil trabalhos diferentes. O que os fãs mais gostam de lembrar é que ele trabalhou numa locadora, e ele era aquele aficionado que trabalhava em locadora e tentava recomendar filme gringo pro americano, que só queria assistir Macaulay Culkin de novo no Natal. E ele falando assim, não, vem cá ver esse filme japonês sobre artes marciais na época do Imperador Chung, sabe? Era esse cara, ele era aquele cara na locadora que ficava, vem ver esse filme coreano aqui maravilhoso e tal. E a galera, não, acho que não. Não, eu quero o lançamento, acho que eu quero assistir me dá aí, Ghostbusters. Tipo, Independence Day, quero Independence Day, deixa eu ver Independence Day. Não enche o E saco. aí, assim, Tarantino cresceu cercado por cinema, ele teve um padrasto apaixonado por cinema, que levava ele ao cinema o tempo inteiro, fazia ele ver uma porção de filmes de gêneros diferentes, por gostos muito diferentes, e aí, dentre as muitas coisas que ele trabalhou, aqui e ali, algumas relacionadas a cinema, outras não, ele começa a trabalhar de assistente em Hollywood, e daí pra virar um roteirista são alguns pulos, né? Começa a escrever umas histórias, começa a tentar vender uns roteiros, e aí na mesma época que ele vende um roteiro do filme True Romance, é a época que ele tá escrevendo Cães de Aluguel, que é um dos filmes que a gente vai tratar aqui. Mas, assim, só pra dar esse geralzão, pra gente situar um pouquinho quem é o Tarantino e sobre o que a gente vai falar mais pra frente. E que é muito bom do Tarantino é a trilha sonora, né, dos filmes dele. Não, ele faz muitos filmes dele com base em música, né? Ele pega a música primeiro, põe a música dentro do roteiro, inclusive, põe as falas lá e tá lá assim, música tal está tocando no fundo. Um cara muito ligado à cultura dos anos 70, em tudo que ele faz. Ele tem muito filme baseado em filmes dos anos 70, muita storyline, muitas músicas, inclusive. É um tipo de conexão que ele faz bastante, né? Mas eu vi uma entrevista que ele conta como que ele escolhe as músicas pros filmes dele, que ele fala que tem uma sala em casa só de disco. Quando ele define o roteiro sobre o que vai ser o filme, ele entra dentro dessa sala e fica ali ouvindo vários discos dele e fala, essa vai estar no filme, essa vai estar em tal cena, essa vai estar em tal cena. Cara, e ele sempre acerta, né? Sempre acerta. Isso é verdade. Ele sempre acerta. Nunca fica uma música fora de contexto, assim. Às vezes a música não é por exemplo, ele tá lá falando de Segunda Guerra e coloca uma música que nem é daquela época, mas que casa muito bem com a cena, com o jeito que ele constrói a cena. Bom, sem muitas delongas, a gente vai agora pro tema central do Meia Pantufa de hoje, em que a gente vai comentar sobre 3 obras de Quentin Tarantino no De Terno e Pantufa. De Terno e Pantufas. Bom, o primeiro filme dirigido pelo Tarantino, na pegada written and directed, né, escrito e dirigido. Tarantino é um diretor bastante autoral. E o primeiro desses filmes é Cães de Aluguel, chamado Reservoir Dogs no original, que é um nome meio absolutamente sem sentido. Vem de uma piadinha interna lá do Tarantino, ele já explicou em algumas entrevistas, mas enfim. O filme tipo assim, tipo, nada a ver, o cara mesmo. faz um título de um filme sem saber por quê. A piada interna, só ele entendeu, e o amigo dele. Não, parece que ele recomendou um filme francês pra um cliente da locadora, e o filme chamava Au revoir, Dog, alguma coisa assim. E aí o americano falou pra ele, eu não vou assistir nenhum Reservoir Dogs, não. E aí ele ficou com isso na cabeça e botou o título do primeiro filme dele assim. É alguma coisa do tipo. Agora vai ver. Mas, sim, enfim. Agora vai ver sim. Bom, o filme é mais um heist movie. Pra quem não tá muito atento, heist movies são filmes que tratam sobre roubos megalomaníacos, assaltos e afins. Eu acho que o maior exemplo de heist movie é a franquia Oceans, né? 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e um Segredo, 13 Homens e um Segredo, mais um segredo e menos um homem, 5 homens vezes segredos. 4 homens e segredos. Tem as mulheres. E as mulheres também. As Mulheres mulheres tem segredos. 73 filmes masculinos e um feminino. Mas é esse tipo de filme.
né? E o Cães de Aluguel fala sobre 6 caras que foram contratados para assaltar uma joalheria e roubar uns diamantes, só que aí o plano deles dá miseravelmente errado por algum motivo, e o motivo que eles acreditam ter sido o verdadeiro é que tem um policial infiltrado entre os 6. E aí, o primeiro ato do filme é basicamente eles tentando descobrir qual deles é o policial, se algum deles é realmente policial ou não. E o segundo ato do filme, esse filme é interessante porque, já entrando um pouco na análise, ele parece ter 2 atos, ele não parece ter 3, como é o padrão do filme. Ele tem um ato que é quem é o policial, e ele tem um segundo ato, agora nós já sabemos, agora a gente vai contar o backstory de como é que foi o roubo e como é que esse cara se meteu nessa e concluir, amarrar a história, né? E assim, o filme funciona basicamente assim. O filme ia começar com um orçamento de mais ou menos $30 mil, era o que o Tarantino tinha, ia ser um filme todo filmado com os amigos e com dinheiro que desce e não sei o quê. Mas o roteiro chegou na mão do Harvey Keitel, Deus sabe qual é a resposta. E o Harvey Keitel, vamos estabelecer como Keitel aqui, né? O Harvey Keitel gostou do roteiro e botou dinheiro do próprio bolso e procurou gente e conseguiu subir o orçamento do filme para mais ou menos $1.200.000. Já deu uma subida significativa, já ajudou o filme a se desenvolver bastante. Mas um filme indie, de um diretor novato, um diretor roteirista novato e tal. E então ainda era um orçamento relativamente limitado para um filme, né? $1.200.000 lá em 92. O filme mais ou menos dobrou esse orçamento nas bilheterias. Nos Estados Unidos fez $2.800.000, alguma coisa por aí. Então, assim, foi um relativo sucesso para um filme indie, né? Se pagou, mas pro Tarantino foi a descoberta, porque transformou ele de um wannabe roteirista, um cara que quer fazer sucesso, para um roteirista e diretor autoral, que inclusive tá no filme, ele atua, parece pouquinho, mas tá no filme, né? E assim, sim, antes de entrar em mais detalhes, eu queria ver com os meus amigos, começar com o Gusta. E aí, Gusta, Cães de Aluguel? Então, eu revi Cães de Aluguel e... Cara, que filme, né? Sensacional. Eu tenho um problema com o Tarantino, e o problema tá em Cães de Aluguel principalmente, que é o problema dele não ter muito tato para personagens femininas, né? O Cães de Aluguel é um filme com muita testosterona e já marca um pouco acaba que eu considero um gênero, porque é um gênero desses gêneros testosterona, sabe? Tipo assim, você vai assistir um filme do Tarantino, você sabe que você vai ver homens xingando e se batendo e se socando. Ele quebra um pouco isso com Kill Bill, né? Ele tenta dar uma quebrada nisso na carreira dele, mas eu sinto que em Cães de Aluguel é aquele excesso de testosterona. Os caras, o clube do Bolinha, assaltando o banco e brigando e xingando, violência o tempo inteiro, né? Mas assim, vamos lá sobre os pontos que eu gostei. Eu achei muito sensacional, isso foi só um ponto de observação asterisco de sempre. Asterisco do Tarantino que eu tenho. Mas assim, em termos de estrutura de roteiro, o filme é perfeito. Ele conta a história que ele quer contar nessas 2 partes que você comentou, que é a primeira parte de onde está o infiltrado, né? Where's the rat? Que o cara chama. Como é que é o nome do personagem dele? É o Mr. Pink. Mr. Pink é impagável, aquele personagem, é muito bom, eu acho que é o melhor. E aí eles estão procurando quem que é esse infiltrado, e quando a gente acha que vai ficar enfadonho, tipo assim, é sério que o filme vai ser todo eles procurando quem que é esse infiltrado? Não, eles vão lá e quebram o roteiro numa outra parte e contam uma outra história que é tão interessante quanto. Em Cães de Aluguel também tem uma marca muito boa do Tarantino, que é as conversas aleatórias, randômicas, que acontecem em lugares, tipo num bar, começa numa ali e cafeteria. Nunca mais para, né, esse traço dele. São conversas de 30 minutos, 40 minutos, que acontecem assim, para nada no roteiro, para ajudar em absolutamente nada, a não ser criar vínculo entre os personagens, o que é muito importante, e criar um relacionamento direto com a gente, porque ele é irônico, sarcástico, e você se vê naqueles personagens, você fala assim, nossa, eu queria ter aquela sacada, eu queria ser aquele cara
eu queria ter falado aquilo. E o Tarantino é muito bom nisso. Ele me lembra um pouco, quando ele faz esses textos, ele me lembra um pouco o Woody Allen nessa parte, assim, sabe? Que o Woody Allen tem esses textos que são muito ácidos, muito sarcásticos e que muitas vezes não estão levando pra lugar nenhum. É um pouco um Seinfeld que fala no palavrão, né? É aquela coisa assim, eu vou pegar uma coisa absolutamente mundana e eu vou gastar aqui um tempão comentando sobre ela e fazendo observações desnecessárias, ele passa entre aspas, sobre isso. 15 minutos falando sobre São 7 como minutos, se dar gorjeta. a cena inicial sobre a gorjeta e a Like a Virgin da Madonna são 7 minutos. 7 minutos, falando sobre gorjeta e garçonetes, basicamente. Ou seja, um assunto que não é explorado no filme, não é o tema central do filme, mas ele tá ali para estabelecer um relacionamento entre os personagens e quem é quem, os valores de cada personagem. É muito legal isso, porque você já se posiciona quem é quem que você vai gostar, quem que você não vai gostar, quem que você põe sua mão no fogo, quem você não põe. Isso é muito foda. E aí você pensa assim, ele vai usar isso pra estabelecer caráter. Tipo assim, o Mr. Brown vai ser o cara que é um observador, que tem opinião sobre tudo, não sei o quê. Então essa cena vai ser usada pra estabelecer o caráter de alguns personagens. Que nada, ele se mata logo depois dessa cena. O Tarantino não atua nesse filme, né? Ele mostra a cara dele lá no meio, mas assim, ele tá na cena de abertura e basicamente é isso. Então, na verdade não é. Na verdade é um pouco, sabe, pra te direcionar pra outro lado, né? Pra você se ambientar, mas sem ter muita informação sobre a história logo de cara. E também pra você se conectar com os personagens, né? Exatamente como você disse. Os caras estão... Aqui a gente tem conversas normais, conversas que qualquer um teria. Somos pessoas reais, nós não somos vilões de novela, nem nada. A gente é gente, e a gente tem discussões idiotas sobre coisas inúteis também. A gente só quer roubar um banco, mas a gente continua sendo gente. Por aí, né? E aí, Lucas, sua opinião em Cães de Aluguel? Cara, Cães de Aluguel é excelente, né? Você pegar o primeiro filme do Tarantino, né? Que ele escreveu e dirigiu. E com esse pouco dinheiro que ele fez esse filme, fazer um filme dessa qualidade, com esse roteiro e com essa história, consegue te amarrar tanto, são poucos diretores que conseguem fazer logo de cara, né? Assim, logo no primeiro filme. E tanto é que eu fui descobrir, eu assisti Cães de Aluguel, acho que umas 3 vezes já. Não é um dos meus favoritos dele, eu gosto bastante do filme, mas se for pra gente estabelecer um top 3, ele não entra não. Mas, mesmo assim, já vi ele umas 3 vezes, e cada vez que eu vejo, eu fui descobrir na segunda vez que eu assisti que ele era um filme tão de baixo orçamento, assim. E aí eu comecei a reparar na terceira vez que eu fui assistir como que ele é feito só dentro de um lugar só, né? Da primeira vez que eu não... Ele é só dentro de um galpão. Da primeira vez que eu vi, tipo assim, tem uns flashbacks e tudo mais, eu não me atentei muito a isso. Mas depois você pega pra reparar, ele fazer um filme só dentro de um galpão, pouca grana que foi liberada pra ele, e conseguir extrair... Não tem muito ator, assim, famoso pra caramba, né? Que chamava muita atenção. Quem já tinha o nome era o Harvey Keitel, na época. De resto, o Tarantino praticamente formou a carreira de todo mundo. Formou a carreira do Tim Roth, formou a carreira do Steve Buscemi, principalmente são atores que aparecem depois em quase todos os filmes dele, né? Praticamente todos, né? Especialmente o Harvey Keitel e o Michael Madsen. E é um excelente filme de assalto, né? Que ele conta um pouquinho diferente ali do que geralmente os filmes de assalto fazem. A gente não vê o assalto. Exatamente, cara. Você não vê o assalto, você fica mais tenso ainda. O Tarantino, ele sabe fazer isso. Ele sabe criar atenção dentro do filme. Pode ser que não aconteça nada no filme, pode ser que ele tá falando, estabelecendo uma cena ali com um diálogo aleatório, igual vocês estavam falando, que o diálogo, esse assunto que tá sendo falado ali nessa cena não vai agregar em nada no filme, mas não na trama em si, mas ele usa isso pra humanizar os personagens, né? E mostrar... Mas esses diálogos, essas cenas mais extensas que ele faz, cria uma tensão, cara. Por mais que não aconteça nada no final da cena, você fica a cena toda tenso, ligado naquilo ali que tá sendo dito. É uma coisa que só o Tarantino consegue fazer, pra mim, cara. Nunca vi ninguém fazer igual. E é muito bom focar nesse negócio de diálogo, por exemplo, porque eu acho que isso é chave pra entender os filmes do Tarantino, entender como o Tarantino opera. É o foco que ele tem no texto dele. Eu acho que é por isso que a gente
particularmente eu gosto muito do Tarantino, né? Eu sempre martelo muito aqui no meio sobre roteiro, sabe? Não perca a mão no seu roteiro. Isso é uma coisa que o Tarantino não perde. Então, Sim. ele tem a capacidade de te envolver na história e mesmo de te contar a história sem necessariamente estar te mostrando o que está acontecendo. E é muito curioso isso, porque ele é um cara de estilo visual muito particular também, muito forte. Então, assim, apesar de ele ser muito bom no estilo visual, você entender um filme do Tarantino pelo que você ouve, mas também pelo que você vê, muitas das vezes, ele não precisa daquilo. Então, assim, é muito curioso que se você der 70 milhões pra ele fazer um filme e você der 7 pila e um croquete, ele faz um filme, sabe? E Ele fica consegue foda, fazer assim. um filme, de alguma maneira Porque ele consegue ele tem te uma envolver. história pra contar. Ele tem sempre uma boa história pra contar. Exatamente. Isso é muito E no importante em Cães de qualquer Aluguel ponto. é muito curioso que, assim, ele não tem... No Cães de Aluguel é muito curioso porque ele não tem uma... Ele não tem uma grande história pra contar, entende? É um roubo. É um roubo. Então, assim, ele não tem uma história muito elaborada, muita coisa pra fazer, mas o jeito como ele conta a história, especialmente a não linearidade, e aqui, assim, palmas pra editora que trabalhou com eles lá por 30 anos. Isso depende muito de como o filme é editado. E o jeito que Cães de Aluguel é editado, ele é o que faz o filme, é o que faz a história parecer significativa, faz a história parecer maior do que ela é. Porque o filme... Ele não cai. O que acontece ele tá lá em cima, ele tá pesado, tá violento, você fica tenso. A cena de abertura pós conversa sobre a Madonna, ela já é muito tensa, já é o Mr. Orange sangrando no carro e tudo. E aí quando o filme começa a ficar morno, sim, começa a ter muita conversa e menos ação, e você começar a se situar pelo texto... Ele faz um corte na linearidade da história e ele volta pra um momento tenso. Ele põe lá o Mr. Pink correndo, fugindo, e ele põe lá o acidente do Mr. Brown, que é o Tarantino, quando ele morre. E assim, ele sempre vai fazendo essa alternância. Então a alternância na linearidade da história serve pra ele poder manter o ritmo lá em cima, sem ter muito dinheiro pra fazer muita performance, sem ter muita explosão, sem ter, sabe, nada do tipo. Eu acho que esse lance dele contar a história de uma forma não linear, pelo menos até certo ponto, né? É o que mais ajuda na edição do filme, porque ele já não mostra o assalto. Ele já gasta muito tempo com alguns diálogos, igual na abertura, que ele gasta esse tempo falando com esse diálogo sobre Like a Virgin e sobre Garçonete, e que a gente fica preso ainda. Com atenção. Então ele gasta muito tempo com isso. Pro filme ficar interessante, ele conta de uma maneira diferente. Fala, beleza, eu não vou seguir um início, meio e fim. Eu vou jogar umas cenas aqui pra vocês. E isso vai criando tensão pra você querer ver o filme mesmo não vendo o assalto. Isso é uma métrica que ele mantém até o próximo filme, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? É essa métrica de, eu não tenho lá um enorme orçamento, mas mesmo que eu tivesse, eu tô tentando fazer um filme pulp. Que é... O que é um filme pulp? Pulp é baseado numa... É quando você conta uma história de crime, alguma coisa, numas revistinhas que existiam nos Estados Unidos, que eram feitas de um papel vagabundo, sabe? Um papel feito de polpa de madeira. Paperback. E aí... Pior do que paperback. Ele era feito de Pior polpa que de paperback. madeira, meio desmanchando assim. Aham. E essas revistinhas eram chamadas de pulp. E eram sempre histórias sobre crime, sobre violência, sobre assalto, sobre esse tipo de coisa. E aí esses dois primeiros filmes do Tarantino, eles são baseados nisso, sabe? Numa coisa mais trash, numa coisa mais... Muito imagética sobre violência e tal, mas com uma história que é muito envolvente, com uma história que prende muito o espectador. E Cães de Aluguel tá muito travado nisso. Não tem muito onde a gente explorar sobre o roteiro sem entregar muito da história, né? Sem entregar Sim. quem é o policial e tal. Então, assim... Eu acho que não é necessário pra gente fazer uma análise mais profunda de Cães de Aluguel, a gente estragar o filme pra quem ainda não viu. Muita gente não deve ter visto, muita gente deve ter esbarrado no Tarantino por causa de Pulp Fiction, mas eu queria só apontar, assim, como é impressionante que esse é o primeiro filme desse cara, sabe? Esse não é... Eu acho que Cães de Aluguel não é o melhor filme do Tarantino pra ninguém, nem pra quem gosta mais do estilo vingança dele, nem pra quem gosta mais quando ele explora mais na história, mas assim, você colocar esse como o primeiro marco de um ator, de um escritor-diretor, de um roteirista-diretor, é muito impressionante, porque a história é muito amarradinha, você tem um monte de atores que não eram ninguém, a não ser o Harvey Keitel, muitos deles eram
amigos do Tarantino, tanto que ficaram com ele durante toda a filmografia dele, aí, vários desses caras. Mas assim, ele deu uma levantada na carreira de muita gente ali, como o próprio Tim Roth, que é o Mr. Orange, que talvez seja o melhor do filme, assim. Não sei o que vocês acham, né? Nós temos muita gente atuando muito bem lá, mas o papel do Tim Roth é muito impressionante, é muito legal uma cena que ele tá lá ensaiando um negócio, sabe? E aí ele tá ensaiando, e aí depois ele põe pra frente o negócio, e o Tarantino faz uma coisa muito curiosa naquela cena, que é misturar um pouco da realidade, né? Porque como é o cara contando uma história, aí dentro da história, o cara que é personagem vira narrador. Tipo assim, enquanto ele tá lá no banheiro com aqueles policiais, ele tá falando como se ele estivesse contando a história. Fica uma coisa meio de camadas, de metalinguagem, assim. E é um recurso muito legal dele explorar. Cara, o primeiro longa que ele dirige é assim. Então eu acho que o filme é muito impecável nesse tipo de questãozinha e é legal e ele vale muito a pena por causa disso. Apesar de não ser o melhor filme do Tarantino, eu acho que pra muito pouca gente já é um bom sinal do que o Tarantino viria fazer, já é um filme que vale muito a pena por si, né? Lucas, você vai começar com as pantufinhas hoje, antes de todo mundo. Quantas pantufinhas você dá pra esse filme? 8 pantufas. E essas 2 pantufas são perdidas aonde? Porque em comparativo com os outros, eu acho os outros filmes quase todos, a não ser Era Uma Vez em Hollywood, eu acho quase todos os outros filmes dele melhores que esse, mas assim, é um filme que, por saber que ele foi o primeiro do Tarantino, ele me impactou assim, pela qualidade dele, logo de cara. Mas sei lá, essas 2 porque tem outros dele que eu acho melhores, mas cara, eu não consigo achar um defeito. É mais uma comparação com ele mesmo. É mais uma comparação com o que ele fez, porque eu não consigo achar um defeito nesse filme também. Eu vou dar 9, porque eu acho que o filme tem muita testosterona e é sufocante. Aquele... Não tem uma personagem feminina pra contrastar. Não, mas isso não é um problema. Eu tô falando aqui, problema, mas é um problema. Mas é um problema. Não é um problema de estrutura de filme. O que acontece? Vamos parar pra pensar. Entendi o que você quis dizer. Não é um problema de estrutura narrativa, é um problema de conceito. É um problema de temática. E assim, não tem como eu ficar enfiando goela abaixo também a temática nos diretores. Os diretores fazem os filmes que eles quiserem fazer. E aí esse ponto é justamente por isso. Tipo, olha, ele precisaria ter prestado um pouco de atenção nas personagens femininas. Tanto é que ele começou a fazer isso na carreira dele, tentando cada vez mais buscar o lado feminino, o contraponto feminino das histórias. Mas assim, é um filme da turma do Bolinha fazendo um assalto, então não tinha muito, assim, eu imagino que ele não pensou muito no que fazer, né, para ter um contraponto, mas teria como, sabe? Então eu acho que essa falha conceitual que é minha e não dele, mais um problema meu, que eu tiro essa pantufinha. Mas o filme é excelente. E só pra gente não ficar hipócrita, esse é um problema que nós temos que corrigir aqui também, né, Clube do Bolinha? Vale constatar. Eu vou dar nota 8, eu tô com o Lucas. Só que eu acho que, assim, existem alguns probleminhas. Não, nada muito grande, mas, assim, existem alguns probleminhas. Eu acho que tem algumas atuações ali que dão uma empurrada no filme pra baixo, nada muito significativo, porque eu gosto muito do filme, mas assim, é muito complicado como quando o Tarantino não tem outros gêneros e outros perfis pra ele explorar e outras temáticas, que é o caso desse filme, todo mundo conversa parecido com ele, entende? Eu acho que todo mundo soa meio igual no Cães de Aluguel. Eu não vejo muita discrepância de personalidades. Eu acho que todo mundo é muito parecido, a não ser o Mr. Blonde, que é completamente sociopata. Eu acho que falta um pouco ali de não sei se de espaço ou de vontade de desenvolver os personagens de forma mais diferente, sabe? Eles conversam muito igual, é como se o Tarantino estivesse conversando com ele mesmo 6 vezes diferentes, sabe? Isso acontece mesmo. E eles... Monólogos divertidamente do Tarantino. Os divertidamente Tarantinos. Você imagina o Tarantino dirigindo aquele filme, que coisa maravilhosa que ia ser. Nossa, que bizarro. A raiva ia matar todos os outros, ia virar um sanguentamento lá, né? Então, assim, tem um pouco isso. Eu acho que ainda falta um pouco da habilidade de desenvolver personagens. Talvez porque você pega um cara lá
muito novo, que tem aquele estilão dele, eu sou um bereze, não sei o quê, eu sou um cara das ruas e aquela coisa assim, e ele ainda não tivesse nem mesmo maturidade, por idade mesmo, sabe? Pra desenvolver personagens de forma mais habilidosa e fazer com que eles parecessem um pouco menos ele, várias versões dele, sabe? Um fragmentado no roteiro. Então, assim, eu acho que é um problema, mas que é um problema que não é tão grande assim, porque na medida que ele vai amadurecendo e que ele vai contando outras histórias, isso vai sendo um pouco superado, sabe? Eu acho que não de todo, mas isso vai sendo superado em diversos aspectos. Então, pra mim é 8 também. Aqui no nosso segundo filme é que a gente começa um pouco das brigas. Aqui você já vai ter uma série de fanáticos falando que esse é o melhor filme do Tarantino. Outros vão dizer que é o segundo melhor e alguns raros vão dizer que é o terceiro. Mas pouca gente sai dessa linha desses três aí. A gente vai ver se é o caso aqui no Meia Pantufa. A gente vai falar agora de Pulp Fiction. Lucas, dá um resumão de Pulp Fiction aí pra galera. O Pulp Fiction, quem não acha esse o melhor filme do Tarantino tá errado, pra começar. Tô brincando, gente. Pra mim é o melhor. É o que eu mais gosto. Não é o que eu mais vi. Engraçado isso, né? Eu tava parando pra pensar isso. Já tem outros filmes do Tarantino que eu vi mais vezes que Pulp Fiction, que eu vejo direto, assim. Coloco na TV e fico lá. Agora, não tá no streaming também hoje. Pulp Fiction, pra mim, sempre é o melhor. Eu já vi, acho que só umas 2, 3 vezes. Pulp Fiction conta algumas histórias de maneira não linear. Eles contam a história de 2 assassinos profissionais, conta a história de um mafioso, da esposa dele e de um boxeador. E todos eles são envolvidos no submundo do crime, e essas histórias elas vão se conectando ao longo do filme. E essa questão dele contar de uma maneira não linear é o filme todo, né? No Cães de Aluguel ele usa uma certa linearidade ali durante boa parte do filme, mas no Pulp Fiction é o filme todo, né? Então, ele é um filme que ele pega essas histórias e usa... Como ele não tá contando de uma maneira linear, peraí que eu vou chegar lá, gente. É porque, tipo assim, cada história que tá lá no filme, no começo, ele quer mostrar como que ele tá apresentando os personagens naquele mundo do crime, né? Aí no segundo ato do filme, por mais que não é linear, ele usa para mostrar as consequências de fazer parte desse mundo do crime. E no terceiro ato, ele mostra o que cada um decidiu após sofrer essas consequências. Então, assim, mesmo não sendo linear, ele tem um primeiro, segundo e terceiro ato que casam em todas as histórias. É engraçado que ele conta 3 histórias, mas é como se ele tivesse 3 atos mesmo. Eu acho que é aí que você tá querendo chegar, né? Você tem uma falta de linearidade, mas você tem uma espécie de conexão causa-consequência que cobre o filme inteiro, assim. E quando ele vai amarrar tudo, né? A lá Modern Family depois. Parece que as histórias não são amarradas, mas você chega lá em determinado ponto e você... e se a gente pegar o comecinho do filme ali e a cena da lanchonete do final, a gente tem uma quarta história, né? Uma mini quarta história, se a gente for pegar esses outros personagens. Mas, enfim, Pulp Fiction, cara, pra mim é o melhor filme do Tarantino, porque é um filme que... vamos dizer, bagunçado, digamos assim, no jeito de contar a história, mas que no final das contas ele se amarra bem, você vê que foi tudo proposital. Que ele fez, o jeito que ele conta essa história não linear é muito proposital e ele consegue amarrar muito bem. É um roteiro excelente, cara. Ele traz o John Travolta, ele ressuscita o John Travolta e ele tá muito bem nesse filme. Quase que literalmente ele ressuscita quase o John que Travolta, literalmente. pra constatar, porque assim, uma coisa interessante sobre o John Travolta é que lá no começo dos anos 70, ele era o maior astro do mundo. E dançando, né? Dançando a beça e tal. E aí ele entra numa sequência sofrível de maus filmes no final dos anos 70, já nos anos 80. Ele atravessa péssimas obras até ser parado de chamar pras coisas. E ele era muito chamado para fazer revival de filme de dança e para falar sobre disco e esse tipo de coisa. E ele recusava. Ele sempre recusava porque ele queria deixar de ser associado a isso, mas ele não conseguia fazer um trabalho decente, né? Chega o Pulp Fiction na mão dele, ele topa fazer o trabalho e, vou aqui fazer um trabalho interessante, isso aqui pode ser legal pra mim e tal. Esse diretor aqui, um diretor indie que tá começando a fazer sucesso, fez um bom filme ali 2 anos atrás.
Vamos ver o que vai virar. Aí o Tarantino pede pra ele dançar, né? Fala, ó, não, eu quero fazer isso aqui, que você vai dançar aqui nesse restaurante e tal, com uma turma. E aí ele fala, não, ok, beleza, eu vou fazer. Não tem problema nenhum em fazer, não, porque eu confio no filme, confio em você e tal. E ele vai e faz a dança, né? E vira, talvez, a maior simbologia do Tarantino nesses 30 anos, que é aquela cena, o que aquela cena significa, o que aquilo significa pro John Travolta, além da imagética, toda a conexão de que, beleza, ele tá dançando de novo, mas isso representa uma coisa completamente diferente na carreira dele, sabe? É uma volta de 180 graus, e aí é um outro rumo que ele toma na carreira, mesmo que ele esteja fazendo a mesma coisa. É muito... Eu tô todo arrepiado. Não, e virou uma cena mas clássica, é muito né? isso, é muito legal isso, Do porque cinema. vira a cena icônica talvez da carreira do Tarantino seja essa, embora ele tenha muitos momentos, talvez a cena icônica da carreira dele seja essa, porque é o Pulp Fiction que bota ele no cenário, que bota ele no mundo de novo, né? Ele tinha um orçamento de 8 milhões de dólares e o filme fez 214 no mundo. Sim, cara. Então, assim, é uma coisa que é completamente desproporcional. Ele tem um mega hit, muito. um mega sucesso. Ele ressuscita a carreira do John Travolta, ele dá um embalo pro Bruce Willis, ele traz os amigos dele tudo de volta, ele traz a Uma Thurman pra um estrelato, assim, inimaginável na carreira dela, lá em 94. E Então, rasgando assim, seda de novo, né? Uma coisa que a gente já falou muito quando a gente tá falando de Cães de Aluguel, que logo no primeiro filme ele já conseguiu fazer um filmaço. Esse é o segundo filme dele, virou um clássico moderno, cara. É o segundo filme do cara, velho, fez com pouco dinheiro ainda, né? 8 milhões. Os filmes hoje em dia são feitos com, sei lá, 100, 150, pelo menos. E fez um puta sucesso, tanto pro público mainstream quanto pro cult. Porque claro, é isso, é aquela ideia, sucesso de público e crítica. E crítica. É o que os caras todos querem, né? Tem quem não goste, né? Tem quem fala que Pulp Fiction é lento, tem uns diálogos necessários e tal. Eu não acho de jeito nenhum. Pra mim, todos os diálogos, assim... Vamos pegar a cena da lanchonete, por exemplo. Que o Vincent sai com a esposa do Marcellus, né? Com a Uma Thurman, a Mia Wallace. E aí, eles ficam lá conversando sobre ketchup, sobre um piloto de série que ela fez, sobre coisas aleatórias, assim. Mas é uma cena muito tensa, cara. Porque lá no começo do filme, ele e o Samuel Jackson estão conversando sobre... um cara que foi morto porque fez uma massagem nos pés da esposa do Marcellus. Aí você já fala, porra, meu, o cara desse Marcellus aí, perigoso e tal. E aí, perigoso. Lá no meio do filme, ele tá... Você vê a tensão nele, assim, porque ela fica flertando muito com ele. Você vê a tensão dele já preocupado com o marido dela, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, o que ele não pode. E assim, cada diálogo, cada conversa que eles têm, por mais boba que seja, você sente essa tensão no ar, assim. Exatamente, o Tarantino é muito mestre nisso, de criar essa tensão com o pouco que está acontecendo, sabe? Muitas vezes, em muito filme de ação, é um recurso barato. E o vilão vai ser um cara caladão, que faz um discurso prolixo e tal, não sei o quê. Mas essa é uma cena sem vilões, o vilão não tá presente lá, é uma questão de limites, né? E é muito curioso isso. Essa ideia de criar tensão no diálogo, mesmo você sabendo que provavelmente nada vai acontecer ali naquele momento, é uma característica muito marcante da filmografia do Tarantino. Vai estar bastante presente no próximo filme que a gente vai falar, mas enfim. Esse filme eu também acho ele fantástico, e o jeito que ele conta a história é muito, muito revigorante, assim, pro cinema, sabe? É você pegar uma coisa meio trash e você trazer ela pro mainstream. Gustavo, você está surpreendentemente calado nessa discussão. Fala um pouquinho sobre Pulp Fiction aí. Então, Pulp Fiction é um dos meus preferidos. Eu revi toda a filmografia uma grande parte da filmografia do Tarantino recentemente. E eu não sei mais em que lugar tá o quê, porque eu gostei de tudo de novo. Bom, então, eu achava que Pulp Fiction era o meu preferido, mas aí depois teve outro que parece que ficou melhor, e aí Pulp Fiction foi pra segundo. E só pra comentar, o Tarantino já deu declarações de que o Vincent Vega, que é o Mr. Blonde no Cães de Aluguel, é irmão do personagem do John Travolta no Pulp Fiction. Ele até cozinhou a ideia de fazer um filme prequel sobre os dois, mas aí ele mudou de ideia legal. E tal, porque eles estão muito velhos já, não conseguiria fazer eles como, tipo assim, prequel, sabe? E aí, assim, ele cria esse universo compartilhado, o Tarantino-verso. Tarantino-verso. E vocês acho que vocês
cumpriram assim, a parte do roteiro que eu acho que 100% de acordo com vocês. Ele faz essa baguncinha gostosa durante o filme, mas ele amarra nos 3 atos e deixa todo mundo de queixo caído em como contar a história. É uma aula realmente de como contar a história de uma forma não linear. E eu queria só comentar sobre... vocês falaram de uma cena icônica, que é a cena da dança do John Travolta com a Uma Thurman. Mas eu acho que assim, esse filme ele tem muitas cenas icônicas. Não precisa lembrar de todas. Samuel Jackson com a Bíblia, com aquela passagem da Bíblia inventada. Tem a injeção no peito de adrenalina. A gente tem a cena que ela levanta com o nariz cheio de sangue. Tem o memezinho lá do John Travolta perdido, né? Procurando as coisas. É que esse é um carro clássico cheio também, de sangue, que eu tiro sem querer, que encharca o carro de sangue. Que é mais Tarantino, impossível. Do que carro encharcado de sangue, né? Tá vendo a testosterona? Ele não consegue segurar. Ele não consegue. Mas ele não quer segurar. Com sangue. Tem uma entrevista dele que é famosíssima. Não. Não sei se vocês já viram. Ele tava numa entrevista pra um jornal, isso lá nos anos 90 ainda. E aí uma mulher fala, a mulher é tipo uma mama brusqueta americana, assim. Ela virou e falou assim, mas Quentin, você não acha... Por que você usa tanto dessa violência tão crua, dessa coisa assim, sabe? Eu não gosto disso. Aí ele vira e fala... A mulher chama Jennifer, sabe? Jen, no apelido. Aí ele vira e fala assim, porque é divertido, Jen. Porque é divertido pra caralho fazer. Ele fala desse jeito, assim. E é isso, cara. Eu tô com o Tarantino, velho. É sobre o Tarantino, ele consegue fazer um filme que vai ser divertido pra todo mundo e contar uma história boa, amarradinha, que, mano, ganhou a Palma de Ouro. Pulp Fiction, cara. Esse filme ganhou o Oscar de melhor roteiro. Também, né? Melhor roteiro original também. E ele é indicado a melhor diretor, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro, o filme é indicado a melhor filme. É assim, é o salto, Tarantino se estabelecendo como um diretor de alto calibre aqui, né? Gusta, pantufinhas pra Pulp Fiction. Eu dou 10 pra Pulp Fiction. Pulp Fiction é 10. Perfeita sem Com defeitos. certeza. Perfect without Perfeita sem defeitos. Lindíssima. Sangrou toda. Lucas, pantufinhas pra Pulp Fiction. 10 pantufas. Se você não der 10 também, nós vamos brigar aqui agora. Vai ser unânime. Clube do Bolinha todinho dá 10 pra esse filme. Clube do Bolinha deu 10 pro filme. Senhora. O filme é impecável. Cara, eu acho que não tem nem mais o que a gente falar, né, desse filme. A maneira como ele conta a obras história. Tudo que é Tarantino, assim, tudo que é icônico do Tarantino tá nesse filme. Os atores estão muito bem, então acho que não tem o que deu errado pro filme. Tem uma coisa, tem um erro, tipo, Fichos. Não sei se vocês já viram as curiosidades. Opa, baixando a nota. Continua 10, mas é que eu vou deixar passar esse erro, assim. Mas tem uns vídeos que a galera flagrou esse errinho lá. No começo, na cena do assalto, a fala da assaltante é diferente de quando eles voltam pra essa cena, lá no final do filme. Que tá o Samuel Jackson e o John Travolta vão lá, né, lanchar, e aí acontece o assalto. Uhum. Aí o jeito que ela anuncia o assalto, ela fala uma coisa no começo do filme e outra coisa na outra cena. Aí perguntaram pro Tarantino, né, numa entrevista, falou, mas por que você mudou a fala dela? E aí, assim, essa história dele aí não dá pra engolir muito, não. Ele fala assim, porque na primeira é ela falando e na segunda vez que ela aparece é a percepção do personagem do Julius, do Samuel Jackson. De como ele se lembra daquela cena. Mentira, moço. É erro de continuidade mesmo. Vai cagar, Tarantino. A gente erra às vezes mesmo, acontece. Erro da edição, né? Eu acho. Ele tinha dois takes, pegaram o take 1 e o take 1 colocou no começo e o take 2 colocou ele lá não no quis jogar outro, a culpa na foi edição. E aí jogou o direito artístico, porque o direito artístico é mais difícil de contestar do que um erro de edição. Mas enfim, um pequeno detalhe, mas a gente né? sabe que foi errou mesmo ali. Quem diria? Foi o Lucas foi que trouxe o erro do Pulp Fiction aqui. E a gente deu nota 10. O Lucas deu 9.9. Não foi unanimidade. Foi 9.9. Não, é irrelevante isso daí. Quem que vai ligar pra isso? 10. Beleza, 10ão, unânime, Pulp Fiction. Nazista tem mais é que se foder. A gente vai falar agora de Bastardos Inglórios de 2009 do Tarantino, uma obra que ele cozinhou por mais de 10 anos, em que a gente tem toda a satisfação de ver nazistas se ferrando, explodindo, tomando tiros e morrendo, tudo que há de melhor no cinema de vingança do Tarantino.
Não começa aqui, começa com Kill Bill, que a gente poderia muito bem ter abordado, mas acabou não abordando. Mas Por motivos de não queremos. É um filme Porque tem muito filme pra falar. Nossa, é muita coisa. Mas Exatamente. assim, a gente resolveu falar de nazistas tomando no cu porque é um tema bastante atual. Nazistas tomando no cu. Bastante. Gusta. Queria que tivesse tomando mais, né? Mas... Gusta, você ficou responsável por fazer o resuminho para as pessoas de Bastardos Inglórios de 2009 do Tarantino. O maior orçamento dele até então. Bora lá. Um orçamento muito que bem usado, muito que bem aplicado para poder queimar nazista. Então vamos lá. Em Bastardos Inglórios a gente acompanha principalmente dois núcleos. Tem os mais coadjuvantes, assim, mas principalmente a gente acompanha dois núcleos. Um protagonizado por Shoshana, que é uma judia que está refugiada numa casinha na França, no interior da França, e aí ela é quase morta por alguns soldados nazistas, e ela consegue fugir. Nessa fuga, alguns anos depois, ela consegue herdar um cinema de uma suposta tia dela. Isso não fica muito bem explicado no filme. Já baixa uma pantufa aí. E ela herda esse cinema e ela é aquela dona de cinema de esquerda, né? Francesa, de boina, que lê livro na cafeteria. E ela super mal-humorada, porque a família dela morreu, não sei por que ela tá mal-humorada. É um motivo razoável pra pessoa ser mal-humorada. O motivo é razoável, mas ela é super mal-humorada. E aí a gente acompanha a história dela e o Friedrich Zoller, que é um soldado nazista que se apaixona por ela e quer fazer de tudo pra chamar a atenção dela. E assim, ele é tão megalomaníaco que ele chama a atenção dela chamando toda a equipe do Führer, né, que é o Hitler, e o ministro da propaganda, que é o Goebbels, pra assistir um filme no cinema dela. Então, tipo assim, é uma prova de amor que ele tá fazendo, mas ela é judia, ela tá disfarçada, ela não pode, ninguém pode saber que ela é judia, e ela precisa hospedar não. Enfim, fazer o host ali daquela turma de... A exibição do filme do Zoller, porque o Zoller é um herói de guerra que vira ator sobre a coisa que ele fez. Super egocêntrico, né? Super egocêntrico. E aí, do outro lado, a gente tá acompanhando a história do Lieutenant Aldorain. Lieutenant é comandante? Não, tenente. Lieutenant. Que tonto. Enfim, o Lieutenant... Ai, gente, sério, às vezes eu falo umas coisas assim, ó. O Lieutenant Aldorain, que é cuidado com a burra, que ele é interpretado pelo Brad Pitt, nada mais, nada menos, e ele é um tenente contra os nazistas, né? Um tenente americano revolucionário dentro ali da França, que juntou um bando de gente ali, e você vê que são pessoas que supostamente estão meio despreparadas, assim, tipo, a primeiro take dos bastardos ali, os Bastardos Inglórios, eles são uns moleques, assim, meio franzino. São amador, né? Amador, mas ao mesmo tempo ele consegue pegar umas pessoas muito boas e com muita sede de vingança pra matar nazista. Então todo mundo ali tem uma motivação muito forte, que é matar nazista, que é o que interessa. E ele tem o mote de que a cada nazista que você mata, você tem que trazer o escalpo da cabeça pra ele. Então, já gera uma violência gratuita pra gente. Cada um deles deve 100 escalpos de nazistas. Só no traço de personalidade dele, a gente já tem violência, já, gostosinha, tarantinesca. Então, a gente vai ver no filme esses dois núcleos se cruzando, e as tramas se entrelaçando. As tramas se entrelaçando é ótimo. Mas todas essas histórias se entrelaçando para um grande desfecho, que seria um plano de matar todos os nazistas dentro desse cinema, ou alguns nazistas. Enfim, eles querem fazer um plano para matar os nazistas nessa exibição. Isso não é spoiler, eu acho que é uma condução muito natural do filme. Eu acho que é uma condução muito natural do filme, assim, de primeiro ato, e de que é o plano do filme, né?
Inclusive, a gente comentou sobre Heist Movie, né, do Tarantino, e tem uma pegada assim, né, tipo, a gente precisa entrar no plano, cinema, né? escondido, arquitetar o plano, os planos são muito bem contados, tanto do núcleo da Shoshana, quanto do núcleo do Aldo Raine, assim, ele para explicar, porque ficaria muito complicado pra gente entender o plano. E o filme é muito natural, ele se desenvolve muito naturalmente e tem muita violência e é muito gostoso. E agora Tem muita violência e é muito gostoso. Comentar. É uma coisa muito... Procure o seu psiquiatra urgentemente. Vai se tratar, garota. O pessoal vai assistir esse episódio, vai dar só os psicólogos chamando a gente. Né? Cara, Bastardos Inglórios eu acho que é um dos melhores filmes do Tarantino pra mim também. A gente tá falando só do nosso, cara. Acho que só o Cães de Aluguel que não entra no meu top 3 Tarantino, assim, mas... Bastardos Inglórios entra. Pra mim também, a hora que eu for dar pantufa pra esse filme, vai ser difícil achar um defeito, viu? Eu achei já um pra você. Mas... Tem umas falhas... Tem essa falhazinha de roteiro. Porque eles poderiam ter explicado melhor. Eu acho que não... Ponto. Poderia. Não precisa, não faz falta no filme. Porque precisa. Como que uma judia fugida, remelenta, cheia de sangue, chega no meio do centro de Paris, acha uma tia, herda um cinema, esconde a identidade. Tipo assim... Você resolve em 1 minuto, 2 minutos, assim, sabe? Contando. Não, mas pelo que eu entendi, ela tinha a tia. Tipo, por exemplo, ela fugiu e foi atrás da tia. Uhum. E aí ela tinha morreu e ela ficou com o cinema. O que o filme dá a entender é que, assim... Que a Mas tia fácil, dela né, gente? era... A tia dela era o pessoal lá do pessoal da Shoshana, né? Só que aí a tia dela de sangue era casada com o cara que era Mimio, e aí ela pega o sobrenome, né? O nome, no caso, e o sobrenome de Mimio. Eu acho que... Então não é um erro, eu que fui burro. Não, mas não é isso, não tá claro. Ele não tá claro, isso é uma suposição que eu tô fazendo em cima do... Ela foi atrás da parente que ela tinha e pra ver se refugiava ela, né? E pegou o sobrenome do cara. Mas enfim, é o que eu entendi, né? Mas ele não explica, ele não explica. Mas não é um problema, de longe isso não é um problema. Eu acho que assim, é um problema porque ele precisava estabelecer no roteiro de que tinha que ter um cinema. E aí ele queria que o cinema fosse da Shoshana. Aí ele enfiou a história assim, ele goela abaixo. E a gente tem que aceitar, mas assim, não é uma coisa que preocupa. No roteiro a gente não fica lembrando disso. Não estraga o andamento do filme, não estraga a sua crença na história também. Não estraga. Bastardos Inglórios, uma coisa que ele faz muito bem de novo, né? É o jeito que ele cruza os dois núcleos do filme. Que, igual a gente tá falando em Pulp Fiction, que são 3 histórias ali contadas de forma não linear, mas que chega uma hora que elas se conectam. E Bastardos Inglórios, ele é contado de uma forma mais linear, mas são 2 núcleos diferentes e ele consegue casar os dois núcleos muito bem, consegue conectar os dois muito bem pra chegar no mesmo objetivo que eles tinham, né, no final. Cara, o filme é dirigido pelo Tarantino, tem um roteiro sensacional, tem um monte de ator bom, e tem violência que é divertido, e é violência com nazista, matando nazista, pondo fogo nazista. Mais divertido. Cara, como que vai ser ruim um negócio desse? Cortando escalpo de nazista. Eu quero entrar em alguns detalhes sobre esse filme, que assim, eles me chamaram muito a atenção agora, nessa vez que eu revi, sabe? Que eu não tinha... Eu não sei se é porque eu era muito novo, talvez, pra reparar nisso, da primeira vez que eu vi, mas assim, que eu reparei em algumas outras questões que me fizeram gostar ainda mais desse filme, nessa revisita pra falar aqui. A primeira delas é que, assim, eu não sei se o Tarantino tem tratado o Era Uma Vez em Hollywood como a sua obra-prima de ódio ao cinema, mas a minha leitura é que esse filme é. Porque, assim, esse filme é tão cheio de referências e de abraços à cultura cinematográfica e ao poder do cinema pró e contra o fascismo e o nazismo, no caso, que é bem relevante, porque o Goebbels tem um papel muito mais importante nesse filme do que o Hitler, em termos de tempo de tela e de relevância para o encaminhamento que a história está tendo. A primeira coisa de todas, que eu não tinha reparado antes e que eu reparei agora, porque a gente não presta atenção mesmo, é o quão pouco inglês é usado nesse filme. E aí, vendo agora, a gente tendo mais experiência de saber como que o público americano se comporta e o que o público americano acha de legenda e como que eles têm aversão a filme legendado e tudo, é um grande Tarantino pondo o dedo do meio pra um público mainstream, sabe? É uma leitura muito assim, eu quero que vocês venham ver meu filme, porque eu sei que o meu filme é muito bom, que ele tem uma temática legal, que ele tem o Brad Pitt, que ele tem a Diane Kruger, que ele tem a Melanie Lohan e tal.
Então eu sei que vocês vão vir ver o filme, mas vocês vão ter que aguentar uma cacetada de francês e de alemão aqui. Eu vou falar francês e alemão pra caramba. E isso é uma dinâmica que já seria uma afronta ao jeito que o americano médio consome cinema, sabe? E ele faz isso o tempo inteiro, fazendo trocentas referências a diretores franceses, a diretores alemães, e a paixão da Melanie Laurent, principalmente, dos franceses pelo cinema, ou dos alemães pelo cinema. Pra mim tem um momento chave, que é a Diane Kruger perguntando pra eles. Eu sei que essa é uma pergunta idiota, mas algum de vocês americanos sabe falar alguma outra língua? É muito genial isso. Cara, é um momento, assim, genial. que é o Tarantino botando o dedo no meio. Não é um elemento de cinema, sabe? É um negócio de... Olha aqui, seus merdas. Olha a quantidade de conteúdo vocês perdem por vocês serem tão autocentrados e tão egocêntricos do jeito que vocês são, achando que nós somos as únicas pessoas do mundo que fazem cinema, sabe? E é um tapa na cara o quanto de língua não inglês que se fala no filme. E ainda assim o filme tem um andamento hollywoodiano, sabe? De ação o tempo inteiro, de muito sangue, de muita coisa. Então é um filme que absorve muita coisa de muitas culturas e de muitas referências. E é um filme que fica melhor por causa disso, sabe? E tem uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que é o fato do Tarantino não se preocupar em determinar quem são os mocinhos e quem são os vilões. Porque aqui nesse filme ele precisa fazer isso. Se ele não fizesse, ia ficar muito confuso o jeito de contar a história, porque você tá tomando um lado entre nazistas e revolucionários. Então, os vilões do filme são realmente vilões. A gente enxerga eles como vilões e a gente torce para que eles caiam, que eles morram, que eles sejam derrotados. É um filme de bem versus mal, tranquilamente, assim. A gente não fica com aquela coisa, o novo cinema, porque o novo cinema tem o anti-herói. Porque a gente não precisa passar pano pra nazista. Não mesmo. E aí assim, aí vai minha estrelinha pro Christoph Waltz, porque eu jurava por Deus que o nome dele era Christopher Waltz, e é acreditado como Christoph Waltz, e eu falei, gente, mas eu jurava que tinha um E e um R. Eu falei Christopher Waltz minha vida inteira. É só Christoph Waltz. E assim, o cara tá sensacional nesse filme. Esse filme é dele, assim. Esse filme é dele. Esse filme é muito do Christoph Waltz. Ele entrega a vilã. É aquele tipo de filme, assim, que o vilão... Você precisa comprar o vilão pra entrar na causa dos mocinhos. Por mais que o tema já seja, obviamente, eu vou ficar com os mocinhos. Mas como o vilão é escrito, é muito importante, né? Pra gente entrar cara, no e o bicho clima fala do filme. 4 E línguas. Ele muito bem, sim, cara. Ele é muito genial. perigoso, porque, tipo assim, ele fala 4 línguas. E assim, e é uma outra coisa que o Tarantino põe ali, que é incrível, que é... Todo o uso de inglês no filme é justificado pela história. É story-driven. É a história que conduz o uso de idioma e não o contrário. Então, assim... não é aquele filme que você tá na França, que é o filme inteiro? Eu vou fazer esse alemão aqui falar em inglês com sotaque o filme inteiro, mas aí você finge que você tá ouvindo em alemão, tá? Você finge que ele tá falando... Não é, mano. Na hora que o cara vai falar alemão, o cara vai falar alemão. Você não vai pôr o Hitler pra falar inglês. Você não vai pôr o Goebbels pra falar inglês no filme. Então, assim, eu vou fazer um filme, tirando a parte do escalpelamento e tal, né? Eu vou fazer um filme com relação ao idioma com o máximo de verossimilhança possível. Eu vou usar o idioma que as pessoas falam. E eu não tô nem aí se isso vai prejudicar o meu filme nas bilheterias ou não. Na verdade, eu nem acho que é isso. Na verdade, eu sei que isso não vai prejudicar meu filme nas bilheterias. Porque eu tenho o Brad Pitt aqui, porque eu tenho a Diane Kruger, porque eu tenho a Melanie Laurent, porque eu tenho o Christoph Waltz fazendo um espetáculo. E porque ele já era o Tarantino, né, nessa época. E já era o Tarantino, né? Esse filme é de 2009. Ele já era o Tarantino. Combinar. O Christoph Waltz, a cena de abertura, cara, eu não sei se até, eu já vi, talvez até vocês vão saber me falar. Tem uma regrinha do cinema, né, acho que até o próprio Tarantino fala isso, que um filme ele tem que te fisgar nos primeiros 15 minutos, e pra ele funcionar. E o Tarantino, ele consegue fazer isso lindamente nesse filme, cara. A cena de abertura, pra mim, quando eu fui rever esse filme agora, ela é perfeita. A construção dela, como que o Hans Landa, né, o personagem do Christoph Waltz, ele chega e ele é todo educado, todo polido, não sei o que, mas ele você já olha pra ele com aversão porque ele é a porra de um nazista. Porque ele já fala logo de cara que ele mata judeu e é isso aí. Mas ele mantém uma postura toda educada e tal, e aquela cena é muito tensa, cara. E toda cena que ele aparece, cara, que o Christoph Waltz aparece, ele rouba a cena total, cara. Não tem como. Enche a tela. E uma coisa que eu adoro é assim... Cara, não assista esse filme dublado. Assista esse filme legendado. Porque, assim...
a diferença entre os sotaques e a postura dos personagens e tal. Você pegar aquele cara interiorando de tudo lá, o Brad Pitt não conversa daquele jeito. Então o Tarantino fez ele como um personagem ainda mais interiorando, sabe? E você colocar aquele cara em contraste com aqueles europeus polidos e tudo, não sei o quê. Pra mim, uma das grandes cenas do filme, das várias grandes cenas do filme, é aquela tentativa patética de falar que eles são italianos, sabe? Cara, o Brad Pitt até faz o queixo do Marlon Brando, assim, sabe? Ele fica assim... Gorlami. Gorlami. Qual que é seu nome mesmo? Gorlami. Tipo assim, sabe? É tão ridículo que eu acho que é uma sacanagem tão grande do Tarantino com o próprio país. Fala assim, olha a imagem que a gente passa pra essa galera ideia. Eu acho essa cena hilária. É assim mesmo, a gente não sabe falar língua nenhuma. A gente sabe falar muito nossa bom. e É olha muito lá. hilária. É muito legal, assim. Gorlami. E o Christopher Waltz até sacaneia. De novo, como é que é? Gorlami. De novo. Não, Gorlami. isso se diverte. Christopher Waltz tá se divertindo. É a cena que ele mais tá se acabando. Cara, mas o personagem do Brad Pitt, ele é muito engraçado nesse filme, cara. Essa cena é hilária, mas durante o filme todo, cara. O que eu gosto mais desse filme, eu acho, é que ele é um abraço à multiculturalidade do cinema, sabe? Ao mesmo tempo que ele é um filme de caça-nazistas e ele tem um quê de filme de detetive, de heist movie, ele tem a violência habitual do Tarantino, pra mim é assim... Cara, olha o quanto E um cinema filme é de incrível guerra? e olha o quanto o mundo é incrível, sabe? Em termos de paixão ao cinema e olha... É claro que existe uma simbologia enorme em matar, torrar os nazistas no cinema, sabe? Matar os nazistas com filme pegando fogo. Aquilo é muito claro o que ele tá querendo dizer ali, mas ao mesmo tempo que é muito claro, não soa patético, sabe? Soa, assim, legal, soa interessante ver o que ele tá querendo dizer com aquele fogo, com aquele jeito de fazer as mortes lá. Sim. E o Tarantino, ele faz o parecido em Django Livre também, né? Ele pega, nos dois filmes, ele pega e fala, ó, beleza, nesse aqui, nós vamos pegar desses nazistas aqui, vamos queimar todo mundo. No outro, nós vamos pegar esses caras que escravizavam a galera aqui, vou pôr fogo na mansão também, vou matar todo mundo, vou pôr um escravo pra matar todo mundo. Tudo com fogo. O filme de vingança é a dele, né? Você sabe como é que é. E como ele gosta muito de usar violência, né? Ele pega uns temas assim e fala, cara, todo mundo quer ver violência com essa galera aqui, ninguém vai. Não tem como você defender esse pessoal que eu tô matando aqui. Você não vai defender escravocrata. Ele usa os vilões perfeitos, né? Em tese. Pelo menos... Não é como se você estivesse assistindo Jogos Mortais, que você tá vendo uma pessoa comum, um trabalhador, né, a caixa do supermercado. Não, você tá vendo o cara, o nazista, você tá vendo o escravocrata, você quer ver a vingança daquelas pessoas, né? Exatamente. Acho que é isso mesmo. Pantufinhas, Gusta? 10 pantufas. Bastardos Inglórios é um filme que tem uma crítica absurda, acho que é um dos filmes mais políticos do Tarantino. Ele consegue amarrar muito bem os personagens dentro das histórias, né? Como eu disse, os dois núcleos são muito bem amarradinhos. E, cara, sensacional. Violência de prato cheio, matando nazista. É sobre isso. Lucas, pantufinhas. 10, né, gente? É o que eu falei mais cedo. Tem mata nazista, tem violência, tem um roteiro bom, tem ator bom. Faz o checklist, né? Faz o checklist. Check. Fotografia, fogo, construção check. de cena. Brad Pitt, check. Brad Pitt, fogo e nazista. Cara, Christopher Waltz não tem como ser ruim. Não tem como. Eu tava vendo o Honest Trailers, não sei se vocês conhecem o Honest Trailers no YouTube, os caras falam assim, todo filme, eles fizeram um trailer honesto sobre todos os filmes do Tarantino ao mesmo tempo, né? Eles falam, estrelando Christopher Waltz toda vez que ele quer ganhar um Oscar. Toda vez que ele quer ganhar um Oscar, ele faz um filme do Tarantino. Gente, 10 pantufinhas, 11 pantufinhas, 12 pantufinhas, sei lá, esse filme tem muita coisa boa acontecendo. Esse filme é tão foda que nem o Mike Myers lá de General Inglês estraga o filme. Nossa, é verdade. Tipo assim, o filme é impressionante, tem muita coisa boa. Às vezes, o ritmo dele fica meio lento em alguns momentos, mas eu acho que é justificável, sabe? Ele tá tentando criar tensão de maneiras mais diversas, como, por exemplo, naquela cena lá naquele porão. Então, isso que eu ia falar agora, cara. Essa cena é icônica, né, cara? Essa cena,
O jeito... A Sim, ela é muito construção boa, mas ela é mais lenta, sabe? Mas a construção de cena de várias cenas desse filme são perfeitas, cara. Como ele consegue deixar atenção, que é o que a gente falou o episódio todo. No começo, né, quando a Xoxana tá escondida, nessa cena do porão, quando ele faz o 3 diferente, então os detalhes, né, cara? E na própria cena do cinema, né, que eles estão tentando imitar italiano. Eu acho que tem a ver uma coisa técnica assim que eu não falei, mas eu queria falar desde Cães de Aluguel, é que o Tarantino ele usa muito o efeito da arma de Chekhov, né? Chekhov, que é tudo que ele mostra dentro do roteiro dele, ele usa. Então, isso é muito interessante, porque a arma de Chekhov não precisa necessariamente ser uma arma, né? Ele se utiliza, sim, de armas em vários filmes deles. No Era Uma Vez em Hollywood, por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood tem um lança-chamas. No primeiro ato do filme, na primeira cena, já tem um lança-chamas. E ele é usado lá no final do filme. E você não esperava que ele ia ser usado daquela maneira. Então, aquela cena que ele mostrou no começo não foi mostrada inutilmente. As diferenças, eu acho que eu não sei até que ponto a gente consegue fazer esse desdobramento, mas a própria diferença linguística e a diferença cultural dos personagens em Bastardos Inglórios se torna armas de Chekhov, porque esses são os pontos dentro da narrativa que fazem eles deslizarem nas próprias mentiras. Então eles estão construindo personagens, mentindo sobre a própria identidade, está todo mundo ali meio que fingindo a identidade. No fim do filme, está todo mundo mentindo, exceto os nazistas, para poder conseguir concluir o plano. Então aqueles pontos narrativos se tornam armas de Chekhov para poder orquestrar o plano final. E ele faz isso assim com excelência em Bastardos Inglórios. Tudo que ele mostra se torna uma consequência. A forma com que o Lucas falou, a forma com que o cara pede a cerveja, instantaneamente já se torna uma consequência de roteiro, não é uma coisa banal. Tudo tem uma consequência. É um negócio de conheça o seu inimigo, porque a sua arrogância e o seu egocentrismo vai te causar problemas. Sabe, se você for muito autocentrado, se você não souber com quem você tá lidando, você vai se ferrar. É um pouco assim, isso que rola muito em Game of Thrones nos livros, sabe? Ou quando a série ainda tinha os livros. É um negócio de ações têm consequências. Não cometa erros bobos. Se você cometer erros bobos, você vai pôr tudo a perder. Você é pego pela bobeira ali, pelo detalhe. E vocês? O que vocês acham da obra do Tarantino? Qual é o filme favorito de vocês? Ele faltou aqui? Tem alguma chance de ele ser Kill Bill? Bom, se for, não se preocupa, porque a gente vai fazer esse apêndicezinho na próxima semana. Segunda-feira que vem a gente vai ter meia hora só pra falar sobre os 2 filmes de Kill Bill, porque a gente tava tendo uma discussão editorial aqui e a gente acha que vale a pena separar um tempinho pra falar um pouco mais sobre essa obra do Tarantino, né? Kill Bill sendo talvez o filme trash mais relevante de todos os tempos, né? O filme trash, o filme B mais mainstream de todos os tempos. Quem sabe, né? Talvez seja uma argumentação exagerada da minha parte. Bom, então, semana que vem a gente vai ter meia hora bem rapidinho pra gente amarrar mais sobre Kill Bill. Tem mais Tarantino semana que vem. Valeu pela participação de vocês. Opinem aí, fala com a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu, pessoal. Tchau, Augusta. Tchau, galera. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, YouTube. Se assistir no YouTube, não se esqueça de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com meia hora muito especial. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.